Oi, tudo bem? Meu nome é Josiane Lose, eu sou dentista e Relações Educacionais e Científicas na 3M. Talvez já tenha acontecido com você de fazer uma restauração em um dente anterior, uma classe 4, por exemplo. Você fez a tomada de cor de um dente A2, por exemplo, e assim que você restaura, ele fica acinzentado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a técnica do grupo Style Italiano pode te ajudar a conseguir resultados mais previsíveis nesse ponto. Bom, e para a gente começar a conversar sobre isso, acho que é importante a gente retomar um pouquinho dos conceitos de cor. Então a gente sabe que a cor tem 3 dimensões. Matiz seria a primeira dela. Fora da odontologia, o matiz basicamente é nome da cor. Então azul, vermelho, amarelo, verde. Na odontologia, a gente chama o matiz de A, B, C e D. O matiz A seria um tom mais amarronzado, o matiz B um tom mais amarelado, o matiz C mais acinzentado e o D seria mais para um avermelhado. Bom, e a gente sabe que na população cerca de 80% está no matiz A. Então, provavelmente, se a gente está errando, não é em matiz. O segundo ponto que a gente precisa conversar é sobre croma. Então, é quão saturado, quão cromatizado é aquela cor. Quanto de pigmento tem no A. Então, seria ali na escala Vittel A1, A2, A3. Quanto mais pigmentado, mais cromatizado ele fica. Bom, então, se você está tendo algum problema em alcançar restaurações anteriores com aspecto de mais naturalidade, provavelmente o seu erro está em valor. De uma forma bem simples e didática, esse valor seria a quantidade de luz que passa pelo material, né, dando para ver ali talvez o fundo da boca, o fundo escuro da boca, ou a quantidade de luz que é barrada pelo material. Então está bem associado ali à questão da opacidade e translucidez do material. Então um dos resultados mais insatisfatórios que a gente pode ter na nossa clínica é esse tipo de acinzentamento das restaurações. Se a gente muda a imagem e coloca em preto e branco, fica mais fácil ainda identificar esse tipo de erro. Bom, e nós, como cirurgiões dentistas, sempre precisamos entender bem as características de um dente natural para tentar mimetizar esse tipo de situação. Se a gente observar nessa imagem, podemos perceber que a região cervical do dente é uma região mais saturada. A espessura do esmalte nessa região é de cerca de 0,3 milímetros. No terço médio, essa região já varia ali para 0,75 milímetros de esmalte. No terço incisal, a gente já tem ali 1 milímetro, cerca de 1 milímetro de esmalte. E claro que esse tipo de caracterização vai variar de paciente para paciente. E nessa outra imagem, a gente pode até fazer uma reflexão. Então, se eu usar uma resina de esmalte e mimetizar exatamente a espessura correta de um esmalte natural, uma resina de dentina para mimetizar exatamente aquela espessura de uma dentina natural, será que eu vou ter um resultado natural dessa forma? E a resposta é que não, porque o índice de refração, que é como a luz se comporta quando ela passa por algum determinado material, é diferente de um esmalte natural, por exemplo, e de uma resina de esmalte, por exemplo. E se a gente for pensar nas técnicas de estratificação que a gente pode ter, a gente poderia dividir, por exemplo, como a gente vê na primeira imagem, uma técnica single shade, de uma única opacidade, uma cor e uma camada só. A técnica dual shade, com 2 cores e aproximadamente 3 camadas, que é o que a gente vai ver agora no Style Italiano, que seria a camada de esmalte, uma camada de dentina e a camada de esmalte vestibular. Já numa técnica multi-shade, quando a gente precisa de um maior grau de detalhamento, a gente pode usar ali 4 ou mais cores e 5 ou mais camadas. E falando agora um pouquinho da Filtek Z350 XT. A gente sabe que hoje ela é a única resina 100% nanoparticulada do mercado. E para a gente entender o tamanho dessa partícula, porque é difícil até de imaginar, se a gente pensar, por exemplo, num metro e dividir esse metro em 1000 partes, a gente vai ter 1 milímetro. Se a gente pega esse milímetro e divide em 1000 partes, a gente vai ter 1 micrômetro. E se a gente pega esse micrômetro e divide em 1000 partes, aí sim a gente vai ter um nanômetro, né, que seria, no caso, a partícula da Z350 numa escala realmente atômica. E isso dá para essa resina, para a Z350 XT, características excelentes de manuseio, de retenção de brilho e polimento a longo prazo. E na próxima imagem, a gente tem essas 3 imagens comparando o tamanho das cargas.
Então, a primeira é a Z350, né, 100% nanoparticulada, e as outras são resinas ditas microhíbridas ou nanohíbridas, né, apesar de essa não ser a nomenclatura correta em materiais. E nessa imagem da microscopia da Z350XT, vocês conseguem observar que as nanopartículas são colocadas em nanoaglomerados. E esses nanoaglomerados é que dão resistência à resina. Por isso, ela é indicada tanto para dentes anteriores com excelentes resultados estéticos, como para dentes posteriores também, com uma excelente resistência mecânica. E nessa próxima animação, a gente vê uma resina microhíbrida, e com o desgaste natural dessa resina, ela acaba perdendo partículas maiores, e com isso ela fica mais porosa, pode sofrer mais pigmentação ao longo do tempo, perde o brilho e o polimento. E já nessa outra animação, a gente consegue ver a microscopia da Z350, e nesse desgaste natural, ela acaba perdendo partículas muito pequenas, que são as partículas nanométricas, então ela não perde o nanoaglomerado inteiro. E a Z350 tem disponível em 4 opacidades diferentes: dentina, corpo, esmalte e a translúcida. A gente vai ver um pouquinho agora sobre algumas aplicações clínicas de cada opacidade dessas. E como vocês podem ver aqui, a gente tem as 4 opacidades e a de dentina é a mais opaca de todo o mercado. Então, como que a gente pode usar? Quais aplicações clínicas a gente pode ter? Primeiro, para opacificar substrato escurecido. Se a gente está falando de uma resina que é extremamente opaca, ela pode ser muito interessante quando a gente tem um fundo, né, um substrato mais escuro. O segundo ponto seria, por exemplo, numa técnica com uma estratificação multicamadas, né, com várias camadas, fazer a camada de dentina mais profunda, justamente para fazer essa barragem da luz. Uma outra opção seria para o halo opaco, e ela também pode ser usada para esconder os parafusos, por exemplo, de retenção de prótese sobre implante. A segunda opacidade que a gente vai falar é uma opacidade super coringa. Ela é bem do dia a dia do nosso consultório, é a opacidade de Bari, ou corpo. Ela vai servir muito bem para essas restaurações, tanto anteriores quanto posteriores, quando a gente precisa utilizar uma única opacidade. Restaurações classe 5 também, ela tem um efeito óptico bem interessante, como uma camada mais superficial de dentina, em estratificações de múltiplas opacidades. E também ela pode servir como uma opção para o halo opaco. A gente viu ali atrás que a dentina também seria uma opção para fazer essa região do halo opaco. A de Bari também pode ser usada nesse caso. A opacidade de esmalte pode ser utilizada, por exemplo, como uma camada final de restaurações estratificadas, tanto anteriores quanto posteriores também. E é uma opção de uso em camada de esmalte palatino, quando a gente vai fazer aquela estratificação. Uma observação em que é importante a gente fazer nesse ponto é que essa camada de esmalte, se a gente está utilizando na vestibular, ela precisa ter um controle de espessura. O ideal, e o Style Italiano trabalha bastante em cima disso, é que ela tenha no máximo meio milímetro de espessura. E falando agora das resinas translúcidas da Z350, elas podem ser utilizadas como um efeito translúcido incisal, podem ser usadas também como uma camada de esmalte palatino, e elas têm 4 opções de nuances de cores, então todas elas são bem translúcidas, bem transparentes, são resinas que têm um bonito efeito ali opalescente, mas elas têm nuances diferentes de uma para outra. A CT, o clear, seria mais transparente, a AT seria mais um âmbar, um laranja amarelado, a BT, um blue, azul, e a GT seria um cinza. Como podemos ver nessas pastilhas aqui, nessas amostras, observa que a gente tem todas as resinas translúcidas da Filtek Z350XT. Essa primeira resina aqui é a resina CT, ou seja, o clear, transparente, translúcida. A segunda resina é o AT. Então, observa que ela é um pouco mais âmbar, né? Puxa um pouco mais para o alaranjado. A terceira amostra é a BT, de Blue, né? Então, ela puxa para uma nuance um pouco mais azulada. E a terceira amostra é o GT, G de Gray, que puxa uma nuance também um pouco mais ali para o acinzentado.
Bom, então até para que a gente entenda esse código de cores da Z350, para facilitar a vida do dentista, a gente colocou diferentes tons de azul nas seringas. Então, as seringas que têm esse azul marinho, né, um azul mais escuro, são as resinas de dentina. As resinas de corpo têm esse azul mais celeste. As resinas de esmalte, esse azul bebê, um azul mais claro. E as resinas translúcidas são as seringas brancas. E sempre a gente tem, em primeiro lugar, o matiz, o croma, que é a escala Vita, então A1, A2, A3, e a letrinha que a gente coloca no final de cada uma corresponde à opacidade. Então, por exemplo, A1 de esmalte seria A1E, A1B seria A1 de Bari, então a gente vai variando ali com a última letra de acordo com essa opacidade. Bom, e a técnica de style italiano, ela preconiza uma simplificação. Ela foi preconizada pelo Dr. Walter Devoto e o professor Ângelo Putigliano, e a ideia é realmente simplificar o dia a dia do dentista. Então, em alguns casos, a gente vai ver quando a gente não precisa de um grande detalhamento da estrutura desse dente, né, dessa restauração, a gente pode utilizar com muito sucesso essa técnica do style italiano. Eles testaram centenas de combinações de resinas em várias opacidades diferentes, várias resinas de outras marcas do mercado e conseguiram fazer realmente uma receita simplificada com 2 opacidades só, sempre utilizando a Filtek Z350 XT. E claro que a gente tem diferentes situações clínicas. A gente pode ter uma situação clínica como essa, um dente mais caracterizado, mais cheio de detalhes. E a gente também pode ter dentes com menos detalhes, com menores caracterizações. Nessa situação, por exemplo, de um dente mais caracterizado, talvez uma restauração de múltiplas opacidades, uma restauração multicamadas fosse mais interessante. A gente utilizaria, por exemplo, esse esquema: uma resina de esmalte na palatina, uma resina de dentina, substituindo realmente aquela dentina mais profunda, resina de corpo, fazendo ali a dentina um pouco mais superficial, uma resina translúcida, dando aquele efeito translúcido perto do bordo incisal, e uma cobertura com a resina de esmalte. E daí a gente pode partir para um conceito de estratificação mais simplificada. No caso do style italiano, ao invés de todo esse esquema de estratificação completa, a gente usaria só essas 2 opacidades. Na maioria dos casos, uma dentina e uma opacidade de esmalte. Então foram criadas essas receitas da técnica de style italiano, por exemplo, no matiz A, na escala Vita ali do matiz A. Um dente A1, a gente usaria A1 de dentina com A3 de esmalte. No A2, um A2 de dentina com A3 de esmalte e assim por diante. O que é crítico aqui é essa espessura da camada de esmalte. Ela precisa ter uma espessura específica e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Essa tabela de receitas do style italiano vai estar disponível para vocês no link aqui abaixo. Então, de uma forma bem simplificada, basicamente a gente vai ter a opacidade de esmalte, como um esmalte palatino, a opacidade de dentina preenchendo essa restauração e a opacidade de esmalte, de novo, fazendo esse esmalte vestibular. E a questão é, essa espessura do esmalte vestibular precisa ser calibrada. E o que nós precisamos entender sobre essa camada de esmalte é que se colocarmos um esmalte, por exemplo, de 0,9 milímetros, ele vai esconder toda aquela dentina e a restauração vai ficar certamente bem acinzentada. Se colocarmos, por exemplo, um esmalte de 0,7, ele vai diminuir aquele valor, mas vai continuar acinzentando. Uma camada, por exemplo, de 0,5 vai modificar, porém sem diminuir esse valor, que é o ideal. Uma camada de 0,3 bem fininha, ela vai modificar muito pouco e essa restauração vai ficar opaca. Então, toda a ideia da calibragem do esmalte na técnica de style italiano segue isso aqui. O ideal é que a gente tenha uma espessura de 0,5 milímetros da camada de esmalte vestibular. E aqui só um pequeno teste para a gente entender como que a mesma resina A3 de esmalte se comporta de formas diferentes quando a gente coloca diferentes espessuras. Nesse caso aqui, a gente tem cerca de 0,8, 0,9 milímetros. Aqui a gente tem 0,5, que é justamente a medida que é preconizada pela técnica de style italiano. Então, observem que a mesma resina se comporta de formas diferentes em diferentes espessuras.
E a questão é como fazer essa calibragem, como que eu vou saber que eu deixei exatamente 0,5 milímetros de esmalte no vestibular? E a resposta é com essa espátula, que é a espátula Misura da LM. Então vamos conferir agora um passo a passo dessa técnica de style italiano. Primeiro a gente vai fazer a seleção de cor. Nesse caso do manequim, a cor é A3. Se a cor é A3, eu vou lá naquela nossa receita e eu vi que o A3 é igual a A3 de dentina com A3 de esmalte. Então eu vou confeccionar agora a nossa guia palatina. Essa guia palatina, ela pode ser confeccionada de diversas formas. Ela pode ser confeccionada, por exemplo, a partir do modelo de enceramento de diagnóstico, a partir de dentes naturais ou uma restauração antiga que talvez não esteja com a cor legal, mas esteja com a forma adequada, a partir de uma restauração de diagnóstico ou a partir também de uma fresagem da guia de silicone, que é a matriz de BRB. E algumas dicas na hora de confeccionar essa muralha palatina, essa guia palatina. Primeiro é fazer uma pressão suficiente para que ela copie bem essa região ali das ameias. Essa muralha palatina também precisa ter uma boa espessura, ela não pode ser fina demais, do contrário ela não vai dar muita estabilidade na hora da gente colocar essa resina. O silicone de adição precisa ir até aproximadamente a metade da região incisal, da borda incisal. Com essa muralha palatina feita, a gente vai pegar um instrumental fino e vamos riscar, demarcando ali a área de restauração, a área em que a gente vai colocar posteriormente a resina. Vou fazer agora o tratamento do dente com condicionamento ácido. Nesse caso da imagem, a gente está fazendo um condicionamento ácido seletivo em esmalte, porque vamos usar o Single Bond Universal. O Single Bond Universal deve ser aplicado ativamente por 20 segundos e em seguida a gente faz uma evaporação do solvente. Essa evaporação do solvente deve ser feita até que o adesivo fique imóvel, até que ele pare de fazer aquelas ondinhas. E em seguida a gente vai fotopolimerizar esse adesivo por 10 segundos. Agora é o momento que a gente coloca a resina de esmalte nessa guia, na muralha palatina. Então, no caso da nossa receita, A3 de esmalte. E aqui vai uma dica clínica sobre como retirar o material do tubo de resina. A gente nunca pode pegar essa espátula e colocar ela dentro do tubo de resina para retirar esse material dali. Então, essa primeira imagem é um movimento, é uma forma de retirar o material que a gente não deve fazer. A gente deve sempre cortar essa resina, como na segunda imagem, a fim de evitar, primeiro, aquelas bolhas que às vezes a gente repara só lá na fase final, na fase de acabamento. E um segundo problema que pode acontecer quando a gente faz esse tipo de retirada do material é a resina ficar suja, com os pontinhos pretos, que são resíduos do tubo de resina. Bom, então retiramos a resina corretamente ali do tubo. A gente vai levar essa resina de esmalte na guia palatina e vai colocar ela em posição. Nesse momento é importante a gente pressionar um pouquinho para que ela realmente tenha contato com a área em que a gente aplicou o adesivo, no caso aqui o Single Bond Universal. E aí a gente vai fotoativar. Por quanto tempo? Isso é uma dica bacana. A gente coloca na seringa, no tubo da Z350, o tempo de fotopolimerização que é necessário. No caso da resina de esmalte, por exemplo, esse tempo é de 20 segundos. Então, como vocês podem ver na imagem, esse é o resultado da face palatina toda reconstruída. Nessa próxima fase, a gente vai reconstruir as paredes proximais dessa restauração. Uma das formas que a gente pode utilizar é essa da imagem, com tiras de poliéster. Mas como dica, uma outra opção seria também uma matriz seccionada. Esse tipo de matriz funciona muito bem para esse formato de dente, como o dente do manequim. Uma observação importante é fazer essa espessura das faces proximais bem fininhas. A gente está falando de uma resina de esmalte que tem uma translucidez um pouco maior. Se a gente coloca uma camada muito grande nessa região, vai acinzentar justamente nessa área interproximal. Então, o ideal é que essa espessura fique bem fina nessa região. Então, aqui, observa que a gente tem as faces proximais já reconstruídas e a face palatina. É como se fosse uma caixa para receber justamente a próxima resina, que é a resina de dentina. Aqui, então, novamente respeitando a receita do style italiano, a gente vai usar a resina de dentina, a 3D. O ideal é que a gente coloque realmente uma grande quantidade dessa dentina para que haja excesso para a gente calibrar com a misura depois. Então, acomodando essa resina de dentina. E agora é o momento que a gente vai fazer essa calibragem com a espátula misura. Ok, então como que eu vou posicionar essa minha espátula misura na restauração?
Observa na imagem que essa parte mais afilada da espátula, ela deve ficar apoiada na linha de fratura em esmalte. O outro apoio vai ser feito lá na borda incisal da minha restauração. E aí a ideia é raspar essa espátula para mesial e para distal. E aí o movimento que eu devo fazer é o movimento de remover essa resina de dentina que ficou em excesso. Então, apoiada da forma como falamos, a gente vai passar essa espátula tanto para mesial quanto para distal para remover esse excesso da resina. E de novo aqui nessa animação vocês podem perceber o apoio e como deve ser posicionada essa espátula por um outro ângulo. Observem que a parte mais afilada está lá na linha de fratura, no esmalte, e o outro ponto de apoio está ali na borda incisal da restauração. Então, a gente continua ali com essa remoção dos excessos. Então, aqui nessa próxima imagem, a gente consegue ver o aspecto após fazer essa calibragem da resina de dentina. Uma observação importante é que, para que essa restauração fique o mais natural possível e que a gente consiga esconder bem essa linha de fratura, existem duas técnicas. Isso não só na técnica de Style italiano, mas em qualquer restauração do tipo classe 4. A gente pode fazer um bisel, na técnica de Style italiano geralmente é preconizado em torno de 2 milímetros, ou a gente pode fazer, caso não queiram fazer o bisel, um sobrecontorno, um pequeno sobrecontorno daquela área para não ficar com essa interface muito visível. Então, como a gente pode ver na imagem, o ideal é que a gente suba um pouquinho com essa resina de dentina até mais ou menos a metade desse bisel. Para isso, a gente pode utilizar até um pincel. Então, agora chega o momento da gente fazer o desenho dos mamelos, o formato, a anatomia da nossa dentina. Nesse vídeo do Dr. Maciel, a gente consegue ver vários tipos de formato e de anatomia de dentina que a gente poderia fazer. Claro que sempre respeitando os dentes adjacentes e a anatomia desses dentes adjacentes quando possível. Então, aqui na outra imagem, a gente tem já esses mamelos esculpidos. E claro que lembrando que em cada camada de resina dessa é importante a gente fazer uma boa fotopolimerização. A 3M tem, por exemplo, o Elipard Picure, que é um excelente fotopolimerizador e que vai conseguir fazer essa polimerização de uma forma bem efetiva. Então, agora observa nessa imagem que a gente tem justamente a espessura correta, calibrada, de 0,5 milímetro para vir com a camada de esmalte. Então, posicionando essa camada de esmalte, e aqui uma dica importante é que a gente pode colocar essa camada de uma vez só. Então, coloque um grande incremento de uma vez só para evitar realmente a incorporação de bolhas quando a gente coloca várias camadas separadas. Após a inserção dessa camada de esmalte, a gente trabalha ali com os pincéis, pode ser pincéis de cerda, pincéis de borracha. E uma visão que fica bem interessante para a gente ver essa anatomia ali dessa face vestibular é essa visão em 12 horas. A gente consegue entender muito bem a anatomia, se está parecida com o dente vizinho ou não. Então, sempre é interessante a gente observar o paciente por esse ângulo. Acabamento e polimento, por exemplo, com os discos de Soflex e o Soflex espiral. Então, temos aqui o resultado final com aspecto bem natural. E agora vamos ver alguns casos clínicos. Esse primeiro caso clínico foi cedido pelo Dr. Bruno Reis, então a gente tem aqui o aspecto inicial. Temos o aspecto clínico inicial também do dente 12, do dente 22. E aqui foi feita a seleção de cor pela escala Vita clássica. Então ele chegou na conclusão que aquele era um dente A1. E aí a receita de cor do Style italiano para essa cor A1 seria a Filtek Z350 A1 de dentina com a Filtek Z350 A3 de esmalte. E aqui você pode observar que foi feito um bisel com uma broca multilaminada. Esse bisel tem aproximadamente 2 milímetros. Foi feito um guia de silicone a partir de enceramento diagnóstico prévio. E aí a gente vai demarcar com um instrumento fino esse guia de silicone justamente ali no limite do dente. Foi feito o condicionamento com ácido fosfórico por 15 segundos. Uma aplicação de uma camada de single bond universal de forma ativa durante 20 segundos. Foi feita evaporação do solvente também por 5 segundos, seguida de fotopolimerização por 10 segundos com o Elipard Picure. Aplicação da Filtek Z350 na cor A3E, A3 de esmalte, no guia de silicone, da borda incisal até 1 milímetro acima da área previamente demarcada. Após a inserção do guia de silicone em boca, foi feita a remoção dos excessos com a resina e a fotopolimerização por 20 segundos com o Elipard Picure.
e aí foi obtida essa concha palatina em esmalte. Foi feita agora a aplicação da Z350 na cor A1D, com leve excesso, e aí foi utilizada a espátula Misura da LM para remoção desses excessos. Como a gente viu, essa espátula auxilia o controle de espessura do esmalte, então ela está deixando ali exatamente 0,5 milímetros, que vai ser posteriormente preenchido com a resina de esmalte. Após a remoção do excesso dessa resina de dentina, esse é o aspecto final. São feitos os desenhos dos mamelos da dentina. Foi colocada então a última camada de resina da Z350 cor A3 de esmalte, conforme lá a receita de Style Italiano. Uma fotopolimerização também com Elipar de Epicure por 20 segundos por face. E com um lápis foi demarcado ali as áreas de reflexão de luz e os sulcos entre os mamelos. Foi feito então o acabamento com o sistema de Soflex Papillon na série laranja, na sequência do grosso, médio e fino. E em seguida foi feito o polimento com o Soflex espiral na sequência bege e rosa. O bege contém partículas de óxido de alumínio e o rosa contém partículas diamantadas. Uma dica aqui é sempre utilizar esses discos espirais com água, com umidade, em sentido anti-horário para obter os melhores resultados. O aspecto inicial e o aspecto final. E agora um caso clínico cedido pelo Dr. Paulo Monteiro. Temos aqui uma restauração de aspecto insatisfatório. Foi feita a tomada de cor, uma demarcação da área a ser removida. Após a remoção da antiga resina, foi feito também um bisel, condicionamento ácido total, aplicação do sistema adesivo Single Bond universal, fotopolimerização por 10 segundos do sistema adesivo, prova da guia de silicone. Nesse caso foi utilizado uma matriz seccionada para fazer a anatomia das proximais. Após a colocação da resina de dentina, foi feita essa calibragem com a espátula Misura, o desenho dos mamelos dentinários e a colocação da camada final de esmalte. Foi feita a fotopolimerização. Então foi feita toda a sequência de acabamento e polimento, primeiro com os discos Soflex Papillon, em seguida foi demarcada as áreas de sulco e reflexão de luz, foi usada uma broca multilaminada e em seguida foi utilizado o sistema de Soflex espiral. Observa o aspecto natural dessa restauração, o caso inicialmente e o aspecto final. Então essa foi a técnica de Style Italiano, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente se vê numa próxima.